A melhor parte do dia da nossa semana é a nossa gravação do nosso podcast. É verdade. Estamos aqui no mais um podcast das Gêmeas, tá? Com uma convidada muito especial. Mas, primeiramente, a gente quer falar de um presente que a gente ganhou no dia de hoje, da Manu Gourmet, né? Que ela faz docinhos e ela nos presenteou nessa tarde para adoçar mais a nossa tarde uns docinhos. Vamos depois dar para todo mundo aqui experimentar. A nossa convidada também vai ganhar um presentinho Com certeza. da Manu Doces Gourmet, né? Depois a gente vai colocar lá nas nossas redes sociais o Instagram dela, né? Que ela está nos patrocinando essa tarde com esses doces. Nós também queremos falar do nosso patrocinador, o Espaço Vanessa Martins, o salão de beleza onde nós trabalhamos, as Gêmeas, Óbvio. onde a gente faz as nossas unhas, arruma nossos cabelos, né? Então, quem quiser visitar o salão, acompanha lá nas nossas redes sociais também, no podcast das Gêmeas, nas Irmãs Gêmeas e Vanessa Martins. O Espaço Vanessa Martins, que está localizado na Moacir, 2138 é o número. É um lugar aconchegante e, como eu falei, esse final de semana eu postei lá, eu botei lugar de gente feliz. É verdade, muito bom, né? Uma boa tarde, um bom dia, uma boa noite, porque a gente nunca sabe quem vai assistir esse podcast e que horário que vai ser, né? Então, para todos os horários do dia, né, essa apresentação. Então, assim, coisa boa tá aqui, né? Muito. A gente levanta já de manhã, quando a gente vem fazer as gravações, assim, já naquela empolgação, que roupa vai pôr, o que nós vamos fazer, como que vai ser, vamos arrumar os cabelos, né? É muito legal essa parte. Tem todo um, né? Mas, para quem não nos conhece, vai lá na nossa rede social, né? @podcast das Gêmeas, que tem bastante conteúdo legal lá. Esse podcast não começou agora, mas nós estamos na nossa segunda temporada e hoje é o terceiro episódio dessa segunda temporada, né? Uma temporada só com mulheres, né? Temos trazido mulheres, assim, ó, dinâmicas, que lutam pelas outras mulheres, que abraçam as mulheres, que são mulheres, assim, empreendedoras. E estamos nas plataformas Spotify, como Podcast das Gêmeas, e no YouTube, Podcast das Gêmeas. Vai lá, se inscreva nos nossos canais, compartilhe os nossos vídeos, os nossos reels, os nossos cortes, para alguém que se identifique com aquilo que nós estamos falando aqui. Eu acredito que muitas mulheres têm como se identificar, né, Nanana? Com certeza, tá? É isso aí. E para mais, né, vamos parar de muita explicação e muita propaganda, vamos ao que interessa. Porque nós somos assim, gente, aqui é ao vivo e a cores, nada dessas de, né? Não é nada combinado. A nossa convidada, ela é uma amiga de Jesus. Acho tão lindo quando eu vou falar isso. Era tudo que eu queria falar isso. Tu é minha amiga de Jesus. As amigas que Jesus nos apresenta. É verdade. Como as mulheres têm usado essa linguagem, né? Ela também é da área da beleza. Ela é uma profissional competente. Eu acompanho o trabalho dela já faz bastante tempo, desde que a gente veio aqui para Capão, mais ou menos, a gente conheceu ela nas redes sociais, como tudo que a gente conhece aqui, todas as pessoas são das redes sociais, né? É verdade. E a gente identificou ela por aquilo que ela falava nas suas redes, pela agregação que ela tem com as mulheres aqui de Capão da Canoa, e acredito que até fora daqui. E ela tem Luz no sobrenome. Imagina, né? Emanuela Luz. Aqui no Instagram dela, ela coloca assim: cristã, esposa, mãe, filha e amiga. E uma frase linda que ela deixa: eu toco os céus quando meus joelhos tocam o chão. Ela trabalha com beleza, ela trabalha com mulheres, ela fala de Jesus. Ela já está até emocionada, gente. Seja bem-vindo ao nosso podcast, essa mesa maravilhosa, e vamos à nossa conversa aqui, né? Te apresenta, fala o que tu tiver vontade de falar, aqui é o teu lugar. Que prazer. Que prazer de verdade estar aqui. Eu olho para qualquer lugar, gente. Qualquer lugar, olha para nós. Olha ali, ó, viu? Quem sabe nós ao vivo, né? Quem me segue nas minhas redes sabe que eu sou bem espontânea. É verdade. É um prazer. Prazer de verdade estar aqui, né? Bom. E eu sempre digo que Jesus, ele ensinava na mesa, né? Na simplicidade, na roda. Então é um prazer estar aqui falando de Jesus e compartilhando aquilo que ele faz todos os dias na minha vida, né? Na minha bio está escrito isso: cristã, filha, amiga, mãe, esposa, porque eu determinei que, sendo tudo isso, eu seria excelência para Jesus. Então, eu tento ser excelente esposa, excelente amiga, excelente filha, e quem me acompanha nas redes sabe que eu me esforço o máximo para mim ser excelência nesses dizeres que eu dito aí. E eu toco o céu quando os meus joelhos tocam no chão, porque eu toquei muito o joelho no chão quando eu tive um período de bastante dor com a minha mãe,
eu tive que colocar muito o joelho no chão. E quando eu coloquei, Deus me disse, tu vai alcançar o céu. E assim foi. Hoje está aí mais saudável do que nunca, Amém. extrapolando a estrada fora. Quem sabe todo mundo me conheceu muito pelo testemunho, pela vida da minha mãe. Ela já passou por 5 câncer e não tem estômago, não tem útero, não tem ovário, não tem um pedaço do intestino e tá aí linda, leve, solta, brilhantando, e por onde ela vai, ela deixa raios de luz. Então é muito bom. Que coisa, né? A gente nunca sabe o porquê que Deus faz a gente convidar as pessoas e qual é o motivo das coisas. E nós estamos aqui porque nós perdemos a nossa mãe por um câncer. Olha aí. Ela também era uma cristã, uma mulher de Deus, uma mulher que ensinava muitas pessoas, mas essa perda fez a gente se mudar de cidade. E coisa linda, assim, quando a gente vê que Deus faz esses milagres, né? A nossa mãe não queria esse milagre. Porque ela tinha uma coisa muito convicta dentro dela. Se Deus não transformasse ela não queria ser curada. Sim. Ela só queria ser curada se Deus fizesse essa transformação interna nela. Então ela tinha muita convicção disso, né? E é tremendo, assim, quando a gente vê o milagre que Deus faz na vida das pessoas, né? Eu sempre digo assim, né, Flávia, que as nossas dores são corredores para o nosso propósito. Com certeza, a dor de vocês foi um corredor para o propósito, e o propósito está aqui sendo cumprido. Né? Até o não de Deus, na perca da mãe, ele leva a gente para o nosso propósito. Eu tinha certeza também. Eu disse para Deus um dia, se o Senhor, né, levar minha mãe, eu sei que eu vou permanecer aqui. Né? Então, eu senti que quando eu fiz essa oração, Pai, seja feita a tua vontade, alivia, né? Porque até um não de Deus é um sim, né? Para alguma coisa. E vocês estão aqui cumprindo um propósito. Com certeza. Hoje a gente conversa sobre isso, né? Porque nesses 2 anos que a gente está em Capão, assim, meu Deus, muita coisa que aconteceu em tão pouco tempo, aconteceu tanta coisa, mas hoje a gente vê que a gente está cumprindo o propósito por qual motivo a gente veio, né? E por causa dessa perda que a gente veio. E tem momentos que a gente acha assim, parecia que estava dando tudo errado, e hoje a gente já vê que o tudo errado deu certo, né? É verdade. Porque quando é de Deus é assim, né? Parece que está dando tudo errado, mas hoje a gente consegue ver assim, as coisas andando e esse propósito realmente se cumprindo, e nada é em vão. Isso que é tremendo, né? Mas, Manu, sabe o que eu queria saber de ti? Tu é de Capão da Canoa, conta um pouco assim da tua trajetória de vida, se tu veio pra cá, se tu é daqui, como que tu se converteu, como que tu entrou pro ramo da beleza. Conta um pouco assim da tua vida, assim, pra gente te conhecer um pouco mais. Tá. Eu sou nascida em Capão da Canoa, né? E daí, depois de um tempo, eu morei em Terra de Areia. E quando eu morei em Terra de Areia, eu morei com a minha avó. E eu sempre digo, né, que como é importante que nós plantamos sementes de Jesus na vida de alguém. Minha avó, ela ia numa igrejinha lá na Rua da Alegria, em Terra de Areia, e toda vez ela me chamava para ir junto, né? Então, imagina, eu era pequenininha, tinha o quê? 7, 8 anos, né? Mas lá naquele tempo ela plantou uma sementinha. E que, ao longo da minha vida, eu fui tendo curiosidade, mas aquela sementinha tá plantada, curiosidade sobre por que ela ia naquela casa para falar com Deus, né? E uma coisa que me chamava muita atenção também, que meu avô eram homens mais antigos, eles são meios assim, não gostam que mulher passe batom e tal, e a minha avó saía com um batomzinho no bolso e botava o batom e dizia, meu Deus, por que ela faz isso? Mas ela fica tão bonita assim, né? Então ela despertou 2 sementinhas em mim, para a beleza e para o evangelho. E chegou um certo tempo, eu morei em Criciúma, morei em Terra de Areia, mas voltei para Capão. Voltei para Xangri-Lá. Hoje eu moro em Xangri-Lá, mas eu digo que Xangri-Lá e Capão são a mesma coisa, né? Porque a cidade ela só é dividida porque emancipou, mas é a mesma coisa, né? Então, eu amo morar nesse lugar, não me vejo morando em outro lugar. Aqui, construí família, amigos, sempre trabalhei com beleza, sempre. Às vezes tive episódios de trabalhar como secretária, mas voltava para a área da beleza. Porque eu penso assim, ó, quando tu consegue realçar a beleza de alguém, isso é tão divino, né? Porque às vezes a maioria das mulheres hoje elas estão vivendo dentro dos seus lares frustradas por ter que limpar uma casa, frustradas porque não podem fazer uma unha, sabe? Então, hoje eu trago isso também para minha rede social, de mostrar que sim, a mulher pode ser dona de casa, mas pode aprender a se automaquiar, a se autoconhecer, a fazer uma unha, porque isso eleva mesmo, né? Isso empodera uma mulher quando ela está, né, no seu íntimo lá. E é tão bom isso. E eu
passo isso para as minhas filhas, porque eu sou mãe de 3 meninas, né? Que lindo. E eu já vejo esse reflexo nelas, porque elas são o meu reflexo. Esses dias a Teodora estava passando creme em todo o corpo. Ai, Teodora, por que tanto creme? Ué, mãe, mas tu passa. Então, né, nós somos o reflexo dentro da nossa casa. Trabalho com beleza a vida inteira, né? E o evangelho, eu sempre fui muito fervorosa. Sempre fui aquela amiga, assim, que a amiga procurou para ouvir uma palavra. Sabe? Aquela amiga, ai, mano, a conselheira. A conselheira. Sempre fui a conselheira. Sempre fui, não, mano, preciso de alguma coisa, preciso de uma palavra amiga. Sempre fui essa amiga, sabe? Mas com o episódio da mãe, do câncer da mãe, eu fui muito para Jesus. Porque eu disse, eu tenho que fazer alguma coisa. Não posso, porque eu só tenho ela. Eu não tive pai. Então, eu era muito extremista com a mãe, sabe? Eu dizia para Deus, não posso perder minha mãe, não posso perder minha mãe. Sabe? Então, eu comecei a criar uma intimidade com Deus. E Deus começou a falar comigo de uma forma tão sutil, que eu estava parada assim, ele dizia, calma, vai dar tudo certo. Teve um dia que eu estava no hospital, e numa de crise dela de tomar morfina, eu aguentei ele firme, ela teve uma crise muito forte de gritar e chorar, sabe? Depois que ela tomou a morfina, ela descansou. Eu desci lá embaixo, e veio um senhor com o rosto todo machucado. E eu disse, ai, na hora eu me assustei, né? Ai, meu Deus, que medo, me deu medo, me gerou desconforto, né? O Senhor sentou do meu lado e me disse, minha filha, vai ficar... Deus não manda te dizer que vai ficar tudo bem. Então, Deus sempre usou pessoas, sussurrou no meu ouvido para mim, que eu pudesse ouvir ele, sabe? E cada vez mais eu fui criando curiosidade de saber quem era esse Deus. Eu ia no Google, quem é Deus? Era muito engraçado, porque eu tinha uma sede de saber quem era Deus, né? Eu acho que todo ser humano tem essa sede, exatamente. Né? Essa vontade de realmente saber do... E hoje nós estamos vivendo muito esse tempo de ter gente com muita sede, mas não saber para qual caminho, como começar, né? Então, eu acho que nós, como cristãos, tem que sempre criar uma semente como minha avó criou em mim lá atrás, sabe? Que uma hora essa semente ela vai frutificar, sabe? Ela vai dar frutos bons. Então, o evangelho é lindo demais, né? E hoje, eu sempre digo, a minha maior referência é Jesus. Porque ele passou por essa terra há mais de 2.000 anos atrás, e nós escutamos falar dele até hoje, vamos escutar pro resto da eternidade, até que ele volte. Então, para mim, a referência maior de tudo que eu vivo é ele. Sempre quando eu quero uma palavra, eu não sou aquela amiga que eu vou chamar minhas amigas e dizer, eu preciso de uma palavra. Não, eu vou para Jesus primeiro, sabe? Não que a gente não precise de pessoas, precisa. Mas primeiro, o meu primeiro refrigério é Jesus. Depois eu vou buscar em outro lugar outra coisa. E tu usa toda essa tua... Porque eu acredito muito naquilo que a gente acredita, que a gente tem que... A minha mãe sempre dizia uma coisa quando a gente era criança. Que ela sempre nos cobrava muito a forma como a gente sentava na mesa e comia, né? E daí nós dizíamos, não, mas quando eu for para tal lugar eu vou saber fazer. Não, o que a gente faz em casa, a gente faz fora. Então, eu sempre trouxe isso pra minha vida, assim, pra tudo. Então, dentro do meu trabalho, todo mundo sabe, quando eu entro num lugar pra trabalhar, as pessoas já sabem de cara que a gente é crente, por causa que a gente já fala, é a nossa linguagem, né? Eu não sou aquela crente fanática que só fala disso. Mas todo mundo já vê na nossa linguagem como é. E com as clientes também. Então, quando alguém fala de algum problema pra mim, quando eu tô num atendimento, obviamente que a primeira coisa que eu vou fazer é falar sobre isso, né? Quando eu vou lavar um cabelo mesmo, que elas gostam muito da forma como eu lavo o cabelo, eu já falo que as minhas mãos são mãos que curam. Porque eu tenho esse dom de cura, eu sei que eu tenho, porque quando eu oro por alguém que está enfermo, eu sei que aquilo passa, né? Então eu tenho muita cura nas mãos. E é um dom que eu tenho, porque quando eu nasci, a gente nasceu, nós somos gêmeas, mas eu fiquei na incubadora, que eu só sobrevivi por causa que... Porque tinha propósito, porque eu nasci com 1,6 kg, me faltou só alimento no ventre. Então, quando eu fui pra incubadora, assim, a minha mãe contava que só me faltou alimento, daí eu fui engordando, né? Então, eles disseram, como eu já nasci bem quebradinha, então Deus já usa a gente para essas coisas, né? Sim. Então, a gente traz isso muito para nossa profissão, né? Dentro do nosso trabalho, assim, com as clientes. Então, eu sempre tenho uma palavra, eu sempre sei o que aconselhar, sempre sei, mas eu sempre direciono dentro disso. Como tu traz isso para tua profissão? Ou que tu não é só... Tu não não trabalha em salão de beleza, como também tu faz vendas, né? Que tu trabalha também com vendas de joias. Sim. Como tu faz como tu traz isso, essa tua realidade, essa tua verdade para todas as áreas da tua vida? Eu costumo dizer que o meu espaço lá, ele é um espaço, não é de beleza. Ele é um espaço de cura, né? Viu? Porque, não, se tu é
cristão. Então, aí as pessoas que trabalham contigo não sabem que tu não é. É verdade. Me desculpa, né? A gente não pode, a gente não pode mais brincar de ser cristão. Ou se esconder, né? Jesus está voltando, né? E a gente está vendo isso nitidamente. Olha o que está acontecendo em Israel, né? Que Israel é a menina dos olhos do Senhor. E olha o que está acontecendo. Então, a gente não pode mais brincar de ser cristão. Eu, lá no espaço, quando eu falei para Deus, eu vou montar um espaço, né? O Senhor é meu sócio majoritário nesse espaço. Tinha uma amiga que o sonho dela era ter um espaço. Ela sempre me dizia, Manu, vamos montar um espaço, vamos montar um espaço. Eu dizia, não, eu fugia disso. E eu disse, não, eu não tenho dinheiro. E ela, não, mas eu tenho, eu só preciso que tu esteja junto comigo. A tua energia, né? A tua excelência, a tua vibração, né? A tua paz. Porque eu sou um furacão. Tanto que eu sou paz, eu sou um furacão. Quem trabalha comigo sabe. Então, fechamos o negócio. A Ju, né, foi a cabeça lá do espaço. Mas eu disse para o Senhor, a gente orou muito lá na frente do espaço. E eu dizia para o Senhor, Senhor, eu não quero que esse espaço seja um espaço de beleza. Eu quero que esse espaço seja um espaço de cura. Tanto que hoje eu recebo clientes e amigas lá que nem vão ser atendidas pela beleza. Mas vão lá, Manu, vou dar um exemplo, né, do que já aconteceu lá, não preciso ditar nomes, mas chegou uma amiga que ela estava se separando. Hoje eu vou sair de casa. E a gente ficou da 1 às 5, numa terça-feira de tarde. E Deus é tão bom que mandou outras amigas, né, que tinham passado por isso, entrar na minha sala, falar para ela. E até hoje está casada, sabe? Então, e ela sempre fala, Manu, tu foi um refrigério para o meu casamento. Ela nunca tinha ido num motel com o marido, saído com o marido a dois, assim, fazer algo diferente, sabe? E naquele dia ela saiu. Às vezes, os casais estão tão envolvidos com os filhos que eles acabam esquecendo do a dois, né? E como a gente precisa ter... E nós, mulheres, temos um pouco desse preconceito também, né? Exatamente. Somos criadas por mulheres que não podiam muita coisa. Exatamente. Ai, não, meu filho não vai, eu não posso ir. Não. É muito importante que a gente tenha momentos com o nosso marido, né? Porque a gente precisa renovar e não viver só naquele ambiente da casa, né? Porque o ambiente é estressante, tem conta para pagar, tem filho para criar, tem filho para disciplinar, tem que sentar, fazer reunião com os filhos, porque a gente está criando, né, homens e mulheres para o mundo. Então, a gente precisa alinhar essas coisas. Então, o espaço é um espaço de cura, sabe? E sempre quando eu estou com as minhas mãos atendendo, eu falo para Deus, Pai, abençoa essa filha, né? Eu não sei do coração dela, mas o Senhor sabe. Então, abençoa que a minha mão possa curar, possa trazer algo bom para a vida dela, né? Que ela possa sair daqui com as energias renovadas, que esse espaço faça um limpa na vida dela, né? Que troque todo fardo pesado por um fardo leve. Eu sempre falo isso para Jesus quando eu estou com as minhas mãos nas clientes. E é um espaço de muita cura. Eu tenho uma menina que limpa lá e ela disse que quando ela subiu na minha sala, ela sentiu algo diferente. E ela disse, tem Jesus nessa sala. Daí a Ju, né, disse, sim, a Manu, ela vive falando de Jesus na internet. A Manu tem um grupo de mais de 200 mulheres que ela faz um devocional todo dia de manhã. E ela disse, não, mas eu preciso participar desse grupo. Preciso participar disso. E ela disse que na minha sala, sem mesmo eu estar lá, ela foi curada. Ela botou um louvor e voltou para Jesus. Hoje congrega comigo na nossa igreja. Então, é demais, sabe? É para isso que a gente está aqui. E é bem aquela história que a gente atrai, né? Atrai as pessoas que precisam ser atraídas, né? Porque tudo há um propósito de Deus com as pessoas, né? Quando a gente começou aqui no Sopro, a nossa primeira reunião com a dona aqui, ela foi atraída por Deus por palavras que eu tinha falado há mais de um ano que ela tinha ouvido através da minha vida, né? E quando a gente teve a produtora aqui, a Iso, que é o Eduardo, e a esposa dele, assim, a gente já falou, vocês vão ser ganhos por Jesus, porque não tem como não. Já vão ser, cada podcast é um evangelismo. São atraídos. É que Deus traz as pessoas, não é a gente que busca, é Deus que traz, né? E é tão tremendo porque quando eu conheci a Manu aqui no Sopro, né? Foi num desfile, eu te conheci aquele dia. Sim. Pessoalmente, né? Pessoalmente, assim, que a Flávia ainda disse assim, Nanana, segue ela, que tu vai adorar. Ela fala, as coisas que ela fala na internet é o que tu vai gostar de ouvir e tal, né? E eu achei tão tremendo, porque naquele dia do desfile... algumas pessoas iam ser maquiadas e escovadas e os penteados por outros profissionais, e tu foi num outro lugar ser maquiada por uma outra pessoa, né? Sim. E depois até a gente comentou, né, que a Madu ainda disse, por que vocês não me disseram que ela era maquiadora? E tu foi, assim, na tua humildade lá e se maquiar por outra pessoa, assim, aquilo eu achei, assim, de uma generosidade, né? Fazer, assim, esse papel e saber, assim, não, vamos, né, já que é para ser, né, vamos agregar.
E aí eu te conheci aquele dia no desfile aqui no Sopro, foi muito legal. E hoje nós estamos fazendo esse podcast aqui. Então, nada é em vão mesmo, Nada, né? nada Tudo em Deus vão. vai conectando, assim, Conectando. as pessoas e a gente, assim, né? E esse teu trabalho que tu faz aí, desse teu grupo de mulheres, né? Porque eu te ouvia falar, e aí até que um dia... Eu tô no grupo esse do WhatsApp. Eu também. Eu até que um dia, eu não sei como foi, que eu disse assim, me coloca nesse grupo, pelo amor de Deus. Porque eu gosto disso, dessa questão da gente agregar mulheres, porque a gente sempre tem o que compartilhar, a gente sempre tem o que agregar na vida de alguém, e alguém na nossa vida, né? E fala um pouco sobre como que isso começou, como que Deus te trouxe isso, e como que tem tantas mulheres, né? Sim. Falar do grupo é bem emocionante pra mim, tá? Tá. Porque Então é isso aí. Tem que falar. foi... Não quero borrar a maquiagem, gente. Brincadeira. O grupo foi um chamado de Deus, né? Mas eu fugi por muito tempo. Eu fiz que nem... Ai, me cortou. Jonas. Ai, gente, eu adoro. Falo de Jonas. Hoje, pela manhã, nós escutamos, todo mundo foge. É. Todo mundo que tem um chamado foge. Jeremias fugiu, Moisés disse que não sabia falar, Jonas Sim. fugiu, não tem, Todos né? fogem, Sim, né? eu vi falando pra minha filha, vocês são que nem Jonas, eu vou jogar vocês na baleia, no peixe grande, né? Foi um chamado de Deus. Eu sempre tive uma coisa com mulheres, né? Sempre fui muito de mulheres, de muita mulher vir em mim, e mulher que eu nem conheço, chegar em mim, sabe, desabafar e dizer, meu Deus do céu, Senhor amado, eu não tenho capacidade para isso, mas sempre fui movida pelo Espírito, sabe? Porque eu sempre dizia para Deus, antes de qualquer conversa, Pai, não é mais eu que estou aqui, sim a tua presença, né? O teu Espírito que habita em mim, né? Porque eu quero ser usada por ti. Então, mas eu fugia desse lugar. Teve um culto que eu fui, que eu estava muito sensível, estava machucada pelo dia a dia, por a gente estar cansada de algumas coisas. E nesse culto, a pastora estava pregando e ela me disse, e no final do culto, ela veio em mim e disse assim, Manu, eu via atrás de ti um exército de mulheres. E Deus manda te dizer, não para. E aquilo que está no teu coração, tu tem que fazer. E eu, ai meu Deus, não quero isso, né? Isso passou uns 5 meses, uma amiga me disse, Manu, Deus está mandando tu fazer alguma coisa com mulheres, tu está negligenciando o chamado de Deus. E eu sempre, né, procrastinando, disse, não. E um dia essa mesma amiga, eu digo que ela é minha Isabel, e ela disse, Manu, cria um grupo no WhatsApp. Deus manda te dizer, cria um grupo no WhatsApp. E faz todos os dias um devocional. Ai, mas eu sou preguiçosa para acordar cedo, porque eu era preguiçosa, bem preguiçosa. Eu gosto de meter umas 8, 9 horas ali. Não, mas tu tem que fazer. É Deus que manda te dizer. Eu estava ajoelhada de jejum, Manu, e Deus mandou eu te dizer. Faz um grupo de devocional. E eu, tá bom, agora deu. Criei o grupo, 1º de maio. Gurias, eu lancei o grupo em menos de minutos, o grupo tinha 100 mulheres. E eu, não, meu Deus do céu, como é que 100 mulheres me escutando, né? Eu não tenho capacidade para isso. Mas quando tu tá debaixo da palavra, Deus vai mandando, né? E eu comecei a acordar às 6 horas da manhã, ir para a palavra, ir para a Bíblia, montar os devocionais, né? E daqui a pouco vem as mulheres, Manu, isso falou tão forte comigo, vinha no meu privado, porque o grupo é fechado, né? Sim. Manu, isso falou tão forte comigo, Manu, foi Deus que mandou tu falar isso. E muitos testemunhos, assim, sabe? Eu disse, não, Deus, eu tô no caminho certo. É isso, né? Eis-me aqui, é isso que o Senhor quer, então eu vou fazer com excelência. Agora a gente também está fazendo o devocional da Vivi Martinello, né? Que são 8 semanas, mas antes desse devocional era só eu que escrevia, eram palavras ministradas do meu coração. Estou sentindo falta disso, claro, né? Mas é que a gente também tem que parar um pouco. Eu precisei dessa pausa, por isso que eu coloquei esse devocional, porque eu precisei dessa pausa, porque eu também estava cansada emocionalmente por receber tanta coisa, né? Porque às vezes a gente acaba se sobrecarregando com as coisas da rua e acaba a tua casa ficando bagunçada. Então, para fazer isso, eu disse, não, Deus me deu uma direção, sabe? Não, faz o da Vivi para tu organizar a tua casa. Porque não adianta eu ser a Manu que ajuda tanta mulher se a minha casa está bagunçada, né? E a minha casa estava um pouco bagunçada, minhas filhas estavam bagunçadas, minhas gavetas estavam bagunçadas, sabe? Então, eu precisei, sabe, retroceder um pouquinho. Eu sempre falo, quanto mais tu quer ser vista, mais tu se esconde. Porque é Deus quem mostra. Por muito tempo eu disse para Deus, eu não quero. Lá na minha igreja, meu pastor vive me chamando no púlpito para dar uma saudação, ler um versículo, falar uma palavra, né?
E um dia eu disse pra ele, pastor, não me chama mais. Eu não quero esse lugar. E ele, tu não tá dizendo não pra mim, Manu. Tá dizendo não pra Deus. Então, desde que ele falou isso, eu disse, não, tá. Pra Deus eu não vou mais dizer não. Mas quanto mais tu quer ser visto, mais tu se esconde. É Deus quem vai nos mostrar. Não é nós. Porque às vezes a gente quer forçar alguma coisa, né? Mas não é Deus quem ele fala. A palavra dele, né, diz que ele é luz para os nossos caminhos. Então, é ele que vai trazer a luz quando ela tem que ser realizada, sabe? Então, quanto mais... Eu sempre digo para minhas filhas, se vocês querem se aparecer em alguma coisa, se esconde. Não é assim que funciona o negócio, né? Porque a gente vive um tempo de muitas influências e de poucas referências, né? Verdade. Porque influenciar todo mundo... É muito fácil tu colocar tua cara na internet e influenciar... Sempre vai ter alguém que vai se identificar, Exatamente. E influenciar coisas que não são influenciadas. É verdade. Né? Mas, e tu ser referência. Que referência é tu mostrar o que realmente tu é, né? Até que ponto vale a pena tu ser influência e não referência. Então, é isso que eu tenho me tentado ser, sabe? Referência. De saber que eu estendo roupa na rua, que eu lavo a casa de que boa, que, né, que eu sei falar de Jesus, que eu me arrumo quando tem que me arrumar. E é assim que a gente vai conduzindo as coisas. Tu sabe que é bem interessante essa questão que tu falou sobre referência com mulheres, principalmente. Tu vê, tu já tem um grupo de mais de 200 mulheres, né? Hoje tu é uma referência para essas mulheres. Sim. Mas tu também tem buscado ser essa referência porque tu tem buscado na base certa, né? Sim. E as primeiras mulheres que tu tem que ser como referência as tuas filhas, né? Então não foi nem em vão que Deus te deu 3 filhas mulheres. Não. Que era já ir partir treinando em casa, que tu vai poder treinar depois, né? Exatamente. Porque elas vão crescer e tu vai continuar sendo essa referência para as mulheres, né? E isso é tremendo. E foi isso que nos conectou também. A nossa linguagem, né? Aquilo que tu busca é o que a gente busca, é a nossa verdade também. Eu passei por um período, assim, da minha vida, eu já sou cristã há mais de 20 anos, né? Frequento a igreja, nunca frequentei outro lugar, sempre foi a igreja do Senhor Jesus mesmo, né? A igreja que traz essa palavra da verdade. E por muito tempo eu tinha homens como referência. De ouvir homens. De ouvir homens, porque hoje a gente sabe que hoje atualmente, muitas mulheres têm ido para frente das redes sociais ou até, né, das igrejas para falarem para mulheres, mas há muito tempo foram só homens. Homens só falavam. Então a gente aprendeu assim. Porque as igrejas também vieram que Eva pecou. Eu não vou deixar essas mulheres falar. Administrar nem a palavra. Exatamente. E a gente aprendeu isso. Religiosidade, Esses né? dias eu comentei com um amigo meu, assim, não, eu não tenho escutado muito pastor, eu tenho escutado mais pastoras, porque eu comecei a falar sobre, ele me disse, eu não sabia que isso existia. Eu digo, sim, a palavra para mulher é muito diferente da palavra para o homem, apesar dela pode ser a mesma palavra. Mas como uma mulher recebe. E aí, eu comecei a orar sobre isso, assim, que como eu era uma mulher masculina. Porque eu fazia tudo na minha casa, era eu que resolvia, era eu que organizava, era eu que pensava, era eu que tudo, e eu estava muito masculina. E eu quis buscar essa parte dessa feminilidade mais da mulher. Foi quando eu fui apresentada para Vivi Martinello. E eu comecei a ouvir ela, porque eu gosto da palavra que me confronta. Então, eu não posso ouvir uma palavra assim, que Deus é amor, que vai dar tudo certo, tá tudo certo, não sei o quê. Isso eu sei que não é assim que funciona. Eu gosto do confronto. Eu gosto do confronto. O confronto gera cura. Exatamente. Aí foi quando não sei como, ela apareceu para mim, e eu comecei a ouvir ela. Daí eu falei para minha irmã, começa a ouvir essa pastora. Guria, assim, ó, eu comecei a buscar isso, porque apesar dela ser uma mulher que ela confronta a gente, ela traz essa feminilidade pra gente. Ela te mostra a posição de mulher que Deus quer que tu seja, né? Porque a mulher de Provérbios 31, ela é uma mulher que ela faz tudo. Ela faz tudo. Então ela é uma mulher, imagina, de quantos mil anos atrás, e ela é uma mulher totalmente atualizada. Mas ela tem a feminilidade, que é o que estava faltando em mim. E aí eu comecei a ouvir a Viviane, a gente acabou até indo, né, numa reunião de mulheres, né, já comprei... Se deu de presente de aniversário, a gente não tinha ido a Criciúma, e foi tão emocionante. Foi. Porque a gente saiu para jantar com eles, né, com o pastor Telmo e com ela, e era aniversário dele também, e o nosso, né, então foi uma coisa muito de Deus. E eu pude dizer para ela assim, ó, em 2005, Deus colocou no meu coração para eu orar por Criciúma. E eu não sabia o porquê. E eu sempre dizia para ela assim, ó, e aquilo foi muito tempo orando por Criciúma, eu até achava que eu ia morar em Criciúma, que Deus ia me levar para Criciúma, e Deus fazia orar desde 2005, oração, jejum, foi uma batalha, assim, aquelas orações por Criciúma, eu pude dizer isso para ela, sabe? Que quanto tempo Deus fez orar por aquelas pessoas, eu não conhecia, e depois agora, há pouco tempo, eu pude ir a Criciúma, desfrutar da palavra dela, daquilo que Deus estava fazendo naquele lugar, e eu ver
que Deus faz as coisas mesmo a gente não estando lá. Eu morava no Rio Grande do Sul, eu nem conhecia Criciúma. Sim. E foi muito legal, né? Foi uma experiência para mim, assim, muito boa, sabe? E é uma das mulheres hoje que eu tenho como referência, outra mulher que eu ouço muito, que assim, ó, que eu me identifico, assim, que parece que quando ela fala, assim, parece que ela me enxerga, é a Camila Vieira, né, que é a esposa do Paulo Vieira, que ela não é uma pastora, mas ela traz toda a questão de educação dela nas redes sociais, de treinamentos dentro, baseado na palavra. Então, eu comecei a ouvir muitas mulheres, porque eu queria perder a parte masculina que eu tinha. Primeiro, porque eu também tinha 2 filhos homens. Então, a gente vira muito masculina, a gente vira machista, né? Ter filho homem é muito diferente, eu acho, de ter filha mulher. É verdade. E então, Deus fez essa obra na minha vida, assim, ó, de um ano pra cá, sabe? Deu essa virada de chave, assim, na minha vida, assim. E eu tenho tentado buscar muito isso, assim, de ser uma mulher mais paciente, apesar de eu tenho essa questão minha, assim, dentro do meu temperamento, mas de ter essa parte mais feminina, sabe? Porque eu não sabia ser feminina, eu faço tudo. Que me mandarem fazer, eu vou fazer. E até a questão com palavra. E a gente também foi criada só por mãe, né? E a avó e a mãe. Nós também. E elas eram mulheres masculinas. Firmes, masculinas, assim. Porque tinha que ser firmes, né? Estamos sozinhas. Então, por isso que a gente gosta hoje, a gente vê assim como a gente quer ter mulheres perto. Como eu quero ouvir mulheres que falam como que Deus fala contigo. Sim. Sabe, quais as revelações que Deus te traz. Porque eu quero ouvir isso, porque eu também... Porque é diferente. É diferente. E nós não somos contra homens, como tu já disse uma vez. Aqui. Não tem nada a ver. Mas aqui justamente para poder trazer essa unidade. Até porque eles, quando eles sabem o lugar deles, eles nos empurram, né? Com certeza. Pro propósito, né? Mas tu trazendo toda essa tua parte, assim, desse trabalho que tu tá fazendo com mulheres, e que agora tu teve que parar um pouquinho para ajustar a tua casa. Como é difícil para nós, seres humanos, eu falo assim, questão tanto homem quanto mulher, a gente dar um foco para alguma coisa e desfocar de outras, né? Como a gente não consegue ter equilíbrio. Exatamente. Na vida, assim, em todas as áreas. Sim. Eu sempre digo, eu digo assim, Flávia, eu tenho 3 meninas, né? Cada uma delas extrai de mim algo diferente. Eu não posso ser uma Manu com a Teodora, outra Manu com a Valentina e outra Manu com a Duda, né? Eu tenho que me complementar no meio dessas 3 meninas que cada uma exige de mim alguma coisa, né? E quando elas estão bagunçadas, quando a nossa casa está bagunçada, acaba que eu fico bagunçada também, né? Porque eu acho que nenhuma mãe flui se os filhos não estão bem. Com certeza. E eu tenho uma de 10, uma de 12 e uma de 17, que demandam cada uma atenção diferente, né? A de 10 é sensível, tudo tá bom, né? Mãe, tá bom assim, mãe, precisa disso. A de 12 tá na fase da adolescência que, meu Deus do céu, né? Mas ela é carinhosa demais, né? Ela me lê só no olhar, mãe, não tá bem, né? Não, mas vou ficar. Eu nunca falei para elas que eu não tava bem. Até nos episódios da mãe, eu ia pro meu quarto, chorava, gritava, mas eu sempre passei fortaleza para elas, sabe? Porque eu preciso criar filhas fortes, né? Criar uma base nelas, uma estrutura nelas, forte. Porque eu fui criada por uma mulher forte, mas a minha mãe, ela gritava muito. E hoje isso é meu maior desafio, é não gritar. Né? Que tremendo. Não gritar. Eu digo para as meninas, poxa, você sabe, eu já conversei com vocês, eu não quero ser essa Manu que grita. Eu não quero ser minha mãe. Mas vocês me obrigam a ser isso, tendo que eu tenho que falar 2 ou 3 vezes a mesma coisa. Então, como a gente precisa curar essas raízes, né? Eu não quero ser igual a minha mãe, honro a minha mãe, louvo a vida da minha mãe, sou uma filha apaixonada. Nossa, todo mundo que me segue vê isso, sabe? Mas eu não posso ser igual a ela. Porque os gritos dela geraram algo em mim que eu demorei para curar, sabe? Então eu não posso gerar isso nas minhas filhas, de qualquer coisa elas ficar assustadas por causa de um grito que eu dou. Então esse ambiente que a gente tenta criar dentro da nossa casa é muito desafiador, né? E sempre vai ter gente para apontar. Não, mas olha, tu faz isso, né? Tu faz aquilo. Mas ninguém sabe o que tu vive, as dores e as delícias
de ser uma mãe dentro de um lar, né? Só a gente sabe que dores que a gente passa com o filho da gente. Qual é a dor que o filho da gente está enfrentando, né? E mexe em qualquer pessoa, mas não mexe no filho da gente. Então, a gente tem que criar essas... Eu penso, né? Deus me deu 3 filhas. Eu preciso criar elas com excelência. Da mesma forma o grupo é uma filha para mim. Sim, porque Deus me deu 240, 260 mulheres para me cuidar, ministrar. Não sei se todas leem, né? Mas eu preciso fazer a minha parte. Porque eu me comprometi com o Senhor de fazer a minha parte, né? E teve dias, não vou ser hipócrita, que eu disse, meu Deus, eu não quero fazer devocional hoje, eu não tô bem, porque nem todo dia tu tá bem. Com certeza. Nem todo dia tu tá bem, né? Se fosse... Por isso, a gente não... Às vezes tu tem desafios dentro do teu trabalho, às vezes tu tem desafio dentro do teu ministério, dentro do teu casamento, né? Quantos ricos, milionários a gente vê aí que estão em depressão. Então, não é... É um estado de espírito. Às vezes tu não está bem. Nem todos os dias tu quer falar com as pessoas, né? Mas é um desafio diário para mim, porque eu tenho que falar. Eu me comprometi com o Senhor de fazer e eu vou fazer até que Ele venha. E quando tu não manda mensagem, eu creio que as pessoas elas sentem falta. Porque a minha mãe fazia isso. E quando ela faleceu, toda vez que a gente volta para nossa cidade, as pessoas botam mensagem. Eu sinto falta das mensagens da Vera. O que eu mais sinto falta é porque ela era todos os dias uma mensagem para aquele número de pessoas também. A gente não tem noção, né? O quanto isso alcança, assim, né? Alcança. Eu tenho meninas que me dizem, Manu, eu mando para umas 5, 6 pessoas. Eu disse, é bom, que bom. Né? A palavra do Senhor tá indo para mais corações. Esse é o meu desejo. Eu desejo que realmente que as pessoas possam ter um encontro com Deus em espírito e verdade. Não em encontro de rede social, de postar versículos bíblicos. E saber que tu se importa, né? É bom a gente saber que alguém se importa com a gente. Exato. Porque se eu recebo uma mensagem até de bom dia, só aquela pessoa tirou aquele momento para me dar bom dia, a gente se sente especial, né? Sabe o que eu faço com o Senhor de vez em quando? Eu digo para ele, pai, tem alguém precisando de um refrigério, né? Me traz a memória, porque eu vou mandar uma mensagem para essa pessoa. Certo? Batata. Ele traz, e a pessoa, Manu, meu Deus, eu precisava disso. É sério isso? É tão gostoso, né? As coisas que Deus faz. É tão bom. E com esse devocional que tu tem trazido para nós, assim, a gente até encomendou o livro, mas não chegou ainda, para nós começar a fazer. O que tem extraído de ti, assim? Porque ele é bem profundo, é Raízes Profundas, né? O nome. Raízes Profundas, né? Eu gosto muito da Vivi, sigo ela desde que ela começou a aparecer na internet. Fui curada. Dentro do meu quarto, nas ministrações dela. Dentro do meu quarto, falei em línguas, sozinha, dentro do meu quarto. Foi batizada pelo Espírito Santo. Foi. Nossa, saiu fogo de mim. E um dia, eu estava num culto de mulheres, e Deus disse assim para mim, eu tinha um colar escrito Deus, né? Deus disse para mim, vai lá, tira o colar e dá para ela. Eu tirei o colar e dei para ela. Gurias, eu toquei nela. Já tinha tocado nela várias vezes, porque ela ministrou aqui na igreja da pastora Rosane, ela fez uma conferência aqui. Já fui em várias coisas dela. Pra nós. E eu tirei o colar e coloquei nela. Gurias dela, saía fogo. Eu toquei nela e disse, meu Deus, Santo Espírito, és bem-vindo aqui, né? Tão lindo. Então, eu fui muito curada pela Vivi, sabe? Teve um tempo que eu até falei para Deus, Pai, que não seja uma idolatria isso. Porque a única idolatria eu quero é que seja o Senhor, né? Porque ela é uma mulher de raízes profundas. Ela é uma mulher que ensinou muitas mulheres a voltar para o seu lar, a ministrar dentro do seu lar. Porque muitas mulheres estão querendo púlpitos, né? Mas não a mesa. E é a mesa que ensina, é a mesa que quem faz... Jesus ensinou a mesa, né? Na ceia. Quanto é lindo aqui. E mesa é uma coisa íntima mesmo, né? Íntima. Só bota na tua casa, na tua mesa, quem tu quer. Exatamente. É muito íntimo isso. E o devocional, Mulheres Enraizadas, tem tratado nas minhas raízes. Porque tem coisas que a gente nem lembra. Mas quando tu lê de uma raiz de amargura, de uma raiz de infidelidade, de uma raiz... Porque tem muitas famílias vivendo coisas geracionais, né? Sim. Então, a gente precisa orar pontualmente para que isso seja quebrado, né? Porque a Bíblia fala que até 4 gerações tu tem que orar. Sim, né? Então, a gente precisa quebrar, eu preciso quebrar o grito na minha geração. É uma coisa que eu preciso quebrar, eu não quero ser uma mulher que grita com as minhas filhas, né? Eu não quero ser uma mãe que grita. E quanto eu luto com elas, às vezes eu falo, ai, para de fazer eu gritar. E elas me derrubam. A mais velha, então, ela olha para mim, por que tu tá gritando?
Ai, gente, chega a me dar uma palpitação. Eu disse, tá bom, desculpa. Elas me quebram, sabe? Eu disse, o Espírito fala pra tua mãe isso, que tu vai quebrar ela. Então, a gente precisa curar as raízes. Raiz é algo que está escondido, sabe? E às vezes, o escondido, o oculto, precisa vir à tona para ser curado. Com certeza. Né? Então, comece a escavar. Eu sempre digo, sabe? Comece a escavar. Escavar que vai sair coisas que você nem lembra mais, mas que vai ser tão libertador, vai ser um bálsamo na sua vida, sabe? Então, tem mexido bastante comigo. A gente está no 22º dia, eu acho, né? Isso, Então, imagina, temos aí 40 dias ainda. Então, eu tenho bastante coisa ainda para extrair. Mas nesses 22 dias já tem feito bastante coisa. Acredito. Né? Bastante coisa Manu, mesmo. fala um pouquinho do teu relacionamento, do teu marido, vocês dois, como Fala. que é. Fala um pouquinho dele, né? É importante, as mulheres sempre querem saber. Mãe, né? esposa, Sim. amiga. Vamos falar um pouco da Manu esposa. Mas minha esposa é terrível, gente. Hoje de manhã ele olhou pra mim, cara, só porque eu te amo demais, porque senão não tem como. Sou chata, sou cri-cri, sou muito organizada. E eu gosto tudo assim no ambiente clean, sabe? Ele é muito organizado também, mas às vezes dá umas treta e é nisso que a gente se completa. Mas o Ati, ele é o meu sacerdote, né? A nossa relação foi muito conturbada por muito tempo, mas desde que eu disse que Deus me entregou ele de presente, eu digo que ele é um presente de coração de Deus pro meu. Porque eu queria um pai para minha filha mais velha. A Duda não é dele, né? Porque eu não tive pai, meu pai morreu quando eu tinha 2 aninhos, eu sempre dizia, Deus, eu quero um marido que seja um pai para Duda. E o quanto Deus me honrou, sabe? Foi generoso comigo. Deus foi muito generoso comigo quando me deu o Ati. O Ati, ele não difere. Nenhum dentro de casa. Ele tem o Enzo, que é meu filho do coração, eu tenho a Duda, que é filha dele de coração, e nós dois juntos temos a Teodora e a Valentina. Não difere. Hoje, ele senta mais com a Duda do que eu, propriamente. Né? Porque às vezes eu me estresso fácil. É 17 anos, é difícil, quer começar a sair, quer fazer isso, né? E mãe fervorosa, quer que fique dentro só na igreja, né? Mas, ó, já fica uma ressalva aqui, que Deus, ele não tem netos, ele tem filhos, né? Então, a gente precisa gerar nossos filhos também com joelhos no chão. Com certeza. E, então, o Ati, ele é excelência em tudo pra mim, sabe? Excelente pai, ele não mora com o filho dele mais velho. O nosso secreto, sabe o quanto ele sofre por isso. É um pai que vê todo dia, que liga todo dia. Se não consegue ver, faz ligação de vídeo. Então, ele é um pai excelente. Eu digo para ele que eu quero organizar as meninas e ele vai lá e desorganiza, né? Porque eu quero mostrar a gurias, não, o mundo não é assim. Eu sento, converso, sabe? Mas ele é aquele pai bobo, aquele pai palhaço, aquele pai que sabe, que gosta da diversão, que gosta de dar bala, pirulito, que ele fala, vamos comprar porcarias para comer, sabe? Então, ele é um pai leve. Claro que tem os momentos que a gente sempre tem reunião lá em casa, né? Mensal ou semanal, sempre tem uma reunião para ajustar as coisas, né? E nessa reunião a gente combina. Só tu fala. E tu fica quieta, ele me diz assim, porque às vezes eu sou metida, né? Não pede licença. Manu, tu fica quieta, porque hoje é eu que vou falar. E ela já sabe que quando é o pai que fala, e eu jamais vou tirar a autoridade dele, né? Porque ele é a autoridade da minha casa, né? Ele é meu sacerdote, e eu sou submissa, sim, ao meu marido. Ser submissa ao marido não é aceitar tudo que o marido faz ou fala. Ser submissa ao marido é estar sob a mesma missão do marido, né? Eu honro, respeito ele, mas aquilo que eu não estou de acordo, eu digo, Ati, isso eu não estou de acordo. Quer fazer? Ok. Mas não tem, né? Não tem o meu aval, mas tudo bem. Depois não vem chorar as pitangas pra mim. Então, ela sabe que quando é o pai que vai falar, vai entortar o negócio. E ele é tudo de bom, ele é um marido muito leve, é muito bom lidar com a Ati. Eu nunca, meu marido, esses 3 últimos anos que a gente teve, que ele perdeu, ele já foi vice-prefeito aqui em Capão e já foi vereador. Essa última campanha ele perdeu. Ele ama a política, ama a política. Então eu sei o quanto ele me ama. Foi um período bem desafiador para ele ter perdido, mas eu nunca vi ele reclamar. E eu acho que assim, a pessoa que não reclama de nada, ela tem um lugarzinho
no céu, né? com certeza. Porque passar por essa vida e não reclamar de nada. É. Porque é do normal. temperamento, né? É do assim, Deus, temperamento a gente reclamar. Como tem pessoas que amam Capão, assim, né? Querem fazer algo por Capão. Ele ama incrível, Capão. assim, que Ele ama Capão. Não, e é importante, assim, ter políticos cristãos, ama. né? Ele ama Capão, gurias. Ele é apaixonado por esse lugar. Ele disse, Manu, a minha energia muda quando eu tô em Capão. Eu também legal. acho. Eu digo, Concordo com meu ele. Deus. Mas aqui é mesmo, eu sinto assim que aqui é algo sobrenatural de Deus, existe sobre esse litoral aqui, Nos essa domingos, parte. eu até postei um vídeo de uns cachorros que a gente passou numa obra. O vídeo deu 900 mil visualização. Meu Deus, eu digo, meu Deus, eu posto um vídeo meu e não dá tudo isso, né? Quase 1 milhão de visualização. Porque a gente fica andando pelas ruas de Capão, porque ele gosta de olhar as obras, ele gosta de ficar aqui, ele gosta, sabe? Sim. Ele ama esse lugar. Que Não legal. tem como não amar também, né? né? Não tem. Não tem. Aqui é muito especial, né? É. Nós temos essas experiências aqui de conhecer Muito. pessoas especiais, de ter vindo pra cá, assim, ter sido tudo aqui, desde o primeiro dia, foi muito assim, tudo Deus fez. Nada foi por nós. Aí eu aprendi muito a não fazer por mim, a não agir na frente, Sim. mas deixar que Deus fizesse. Eu aprendi aqui a me calar, a orar com mais intensidade. Olha que eu achava que eu fazia. Mas aqui eu vi que as experiências foram mais profundas, sabe? Mais profundo. Nós estamos chegando no final do nosso podcast. Já? Já. Senhor. Aqui a Passou gente rápido. conversou tanta coisa, né? Foi tão bom. É tanta experiência, tanta coisa pra contar, né? Mas o bom do podcast é isso, assim, ó. Tu tá nas redes sociais, as pessoas conhecem muito de ti. Mas aqui tu conseguiu se derramar de uma forma muito mais ampla, Profunda, né? sim. Profunda. É. Mesmo assim, Mais as pessoas. intimidade, Com né? certeza as pessoas vão ouvir, as mulheres que estão no teu grupo lá, e vão achar maravilhoso, porque tu conseguiu colocar aqui a tua essência, aquilo que a tua verdade, né? Porque às vezes a gente tá ali nas redes sociais, a gente fala sobre um assunto, fala uma palavra, e às vezes a gente não fala sobre as nossas dores, sobre aquilo que a gente passou, sobre como foi a nossa infância, como é o nosso casamento, como é a nossa relação com nossos filhos, com o nosso trabalho. Isso é o bom do podcast, Isso é bom. né? Trazer essa verdade, assim, para as pessoas. Aí, vai ter o primeiro encontro presencial em novembro. Isso aí, nós do vamos grupo, estar com Entre certeza. amigas, nós tá? tá- Com muito certeza. bom. Não tenho data definida ainda, porque eu quero convidar umas meninas para falarem. Sim. E eu preciso ajustar a agenda com elas. Mas que vai ter o legal. primeiro encontro presencial, vai ser Que benção. legal, vai ser bom, Que legal. com Então nós certeza. queríamos te agradecer, Manu. Eu que agradeço. Eu vi que toda a Deixar nossa essa lembrancinha primeiro, né? pode então, dar essas lembrancinha. lembrancinhas pra te levar, ó. Ai, gente, É uma muito obrigada. gentileza da divide Manu. com as meninas, com as filhas. Vou dar para as meninas comer, com com certeza. certeza. Eu quero te agradecer, então, por esse bate-papo. Eu vi, assim, nos teus olhos, tudo que tu compartilhou, tu se emociona. Emociona. Eu vi muito amor em ti. O amor de Deus, assim. Por isso que tu tem esse amor pelas pessoas, esse cuidado com as pessoas. Eu creio que Deus levanta as pessoas certas, assim, para colocar amor no coração, porque nem todas têm essa sensibilidade. Eu vi Sim. muita sensibilidade em ti. Te conheci um pouco mais, então te admiro mais ainda, assim, Obrigada. sabe? Te acompanho ali nas redes sociais. Obrigada. Acho lindo, assim, a tua história, a forma como tu se posiciona, sem vergonha, mas falar, assim, realmente a minha vida é essa, eu falo de Jesus, eu tenho essa experiência, isso é tão bonito, isso é tão legal. Então, quero te agradecer por essa conversa. Eu Creio que que, de repente, agradeço. nós vamos ter muito mais conversas, né? A gente sempre fala para todo mundo que vem aqui, nós vamos marcar outros encontros, Vamos, porque é muito bom, vamos, né? Sim. Eu que agradeço, gurias. Que Deus abençoe vocês infinitamente. Amém. Que vocês alcancem lugares inimagináveis na mente de vocês. Amém. Lugares amém. que Deus já tem preparado para vocês. Amém. Em nome de E Jesus. eu acho que tu pode Quero olhar pra... abençoar eles também. Amém. Eles tenham um encontro com Deus em espírito e verdade. Saem cheios da presença de Deus em nome de Jesus daqui. Amém. Se quiser deixar uma mensagem para os nossos ouvintes, acho que acho legal. Tu gosta tanto de falar. Deixa uma mensagem assim, o que vier na tua mente agora. Tá. Aos ouvintes do podcast das Irmãs Gêmeas, eu creio que Deus tem preparado para cada filho dele um tempo, um novo tempo nesse tempo que a gente está vivendo. Então, coloque seus joelhos no chão, porque você vai alcançar o céu e as misericórdias de Deus vão ser renovadas na sua vida. Se entregue para Ele, procure a Ele, porque Ele é a cura, Ele é a salvação, Ele é o refrigério da nossa alma. Ele está voltando e ainda dá tempo. Em 2 Crônicas diz assim, se meu povo, que se chama pelo meu nome, se confessar, se arrepender dos seus maus caminhos, eu virei do céu e sararei a terra. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Valeu! Que lindo!